O que é o Dia do Surdo? O Dia do Surdo, ele é muito importante. O surdo, ele tem uma deficiência no ouvido, não é doido, não é essa a expressão. Tem alguns sim que conseguem falar e outros não. Eu, por exemplo, eu não consigo falar. Eu só tenho contato com a minha mãe de falar mãe, mas de outras coisas eu não tenho costume de falar, somente tenho contato com a minha mãe. A minha irmã, por exemplo, ela sabe. Então, o nosso tema aqui do surdo é falar sobre nós, seres humanos, somos todos iguais. Os surdos e o ouvinte, todos nós somos iguais. O ouvinte, ele consegue falar, ele consegue ouvir, consegue ver. Mas o surdo, ele não escuta, ele só usa a mão para falar, para se comunicar, e a visão para ver. Alguns sim conseguem falar, outros têm um pouco de audição, cada um tem a sua dificuldade na audição, o grau na audição. Então você pode olhar e pensar assim, falar assim, chamar de mudo. Mudo é um termo passado mesmo, um termo antigo. É esse sinal mudo. Você olha e diz assim, fica aí mudo, fica aí parado, fica aí mudo. Não é o certo. O certo é dizer o surdo, porque ele pode se expressar, ele pode se movimentar, ele é capaz de fazer várias coisas. O mudo, ele se é só aquela coisa parada, você chamar o mudo, não é certo chamar o surdo, porque ele tem a sua história. A Lorena está falando aqui que a televisão, você vai ao controle, lá tem mudo, o mudo não produz som nenhum. E você chamar de mudo, ele é preconceito, porque ele vai se sentir, por exemplo, falando da televisão, que você vai baixar o volume, ele vai ficar totalmente mudo mesmo, não vai produzir som nenhum. Mas o surdo em si, ele tem sim, ele consegue gritar e consegue falar. Lá próximo à minha casa, muitas das pessoas me chamavam de muda. Ei, muda, chama ali a muda, chama ali o mudo. Não chamava pelo meu nome. Olha, meu nome é Aldenise, nunca me chamaram pelo meu nome. Então eu disse, nossa, Vala, então como é que eu sei? Porque as pessoas que eram ouvintes, elas me contavam, elas me falavam que às vezes as pessoas me chamavam de muda. Então eu fico assim, imaginando. Chamar uma pessoa pela deficiência assim, de doido. É certo chamar pela deficiência da pessoa, de mudo, por exemplo. Eu tenho que respeitar e chamar pelo nome da pessoa, chamar pelo seu nome. Eu tenho que respeitar, ter um respeito mútuo entre as pessoas. Isso é uma coisa atual, não é uma coisa que já vem do passado. É uma coisa que já vem do passado, essa questão. Então, eu peço a vocês que chamem de surdo. O termo certo é chamar de surdo. Em qualquer situação, você chame de surdo. Ou pelo nome da pessoa. Por exemplo, esse é o meu nome, então você chame de Aldenise. Então, você usa o meu sinal, por exemplo. Esse é o meu sinal, então você chama pelo sinal. É uma coisa muito séria. Eu respeito por vocês, então... os ouvintes também têm que respeitar o surdo também, o surdo cego. Aí você olha ali para o surdo cego, vê a liberdade, e aí você tem que aprender a usar a liberdade para ver uma comunicação. Nossa, eu cachei. Esse é o termo certo. Esse termo que é o chamado de mundo, ele nunca vai acabar, ele vai continuar. Pode ser que tenha muitos, poucos, mas sempre vai continuar.